Fala, minha gente, tudo bom? Você leu a questão número 13 da página 192, chegou a hora da gente resolver a questão atentando para todos os detalhes, ok? Então o que a questão está dizendo para a gente é que um bloco A está sobre uma superfície perfeitamente lisa e que esse bloco A vai ser empurrado por uma força F e quer saber a intensidade dessa força F. Até aí seria uma questão relativamente simples, mas o que torna a questão mais elegante é o fato do bloco B estar sobre o bloco A e com o detalhe que o bloco B não pode escorregar sobre o bloco A. Então isso quer dizer que na hora que eu pegar aqui o bloco A e empurrar ele com a força F, o bloco A e o bloco B vão ter que andar juntinhos para a direita. A questão está pedindo para que a gente calcule o valor da força F de tal forma que o bloco B não escorregue sobre o bloco A. E para que isso aconteça, é claro que então deve haver atrito, deve ter uma força de atrito diferente de zero entre esses dois blocos. Mas lembre-se que não há atrito entre o bloco A e o plano, ok? Então o atrito aqui ele vai ser desprezível no solo, mas não entre os dois blocos. E aí é o que torna a questão um pouco mais emocionante, ok, gente? Então a primeira coisa que a gente faz, aquilo que a gente sempre faz já com alguma rotina, é seguir alguns passos para que a gente possa acertar a questão. E o primeiro passo sempre é fazer o diagrama de forças. Então vamos pegar o bloco A, vamos pegar o bloco B, vamos separar cada um desses blocos e avaliar todas as forças que atuam neles, ok? Vamos começar com o bloco B? Então vamos lá. Força que a Terra faz puxando o bloco B para baixo é a força peso de B. Força que o bloco B recebe do bloco A, vamos chamar de normal, só que a normal de A em B. Por que a normal de A em B? Porque como o bloco B está sobre o bloco A, então isso quer dizer que a superfície de A empurra B para cima. Então, repetindo o que eu acabei de falar, a superfície de A vai empurrar o bloco B para cima e essa força gerada entre o contato entre os dois é o que a gente chama de força normal. Eu vou chamar de normal de A em B, ok, gente? Olha, como o corpo B, nem sobe nem desce, como ele está em equilíbrio na vertical, a normal de A em B se cancela com o peso de B. Então a normal de A em B se cancela com o peso de B. Já já essa informação será revisada, ok? Mas tem mais uma força atuando no bloco B. Qual é? É exatamente a força de atrito. Observe, se o bloco A está sendo empurrado para a direita, isso quer dizer que se o bloco A está sendo empurrado para a direita, se não tivesse atrito entre os dois, quando o bloco A fosse para a direita, o bloco B iria acabar se movimentando para a esquerda. Olha, o bloco A vindo para a direita faria com que o bloco B, por inércia, fosse para a esquerda. Mas a questão está dizendo que o bloco B vai se movimentar junto com o bloco A. Então, gente, olha, como a força de atrito é sempre contrária à tendência do escorregamento, se o bloco B tende a escorregar para a esquerda, então quer dizer que a força de atrito em B vai estar para a direita. Então essa é a força de atrito que o bloco A faz no bloco B. Mais uma vez, só para deixar você confiante, se eu vou empurrar o bloco A para a direita, quer dizer que então esse corpo A, mais uma vez, olha, ele vai tender a se movimentar para a direita. E aí, se ele tende a se movimentar para a direita, o bloco B, ele tenderia a se movimentar para a esquerda em relação a A. Não é isso? Só que como a força de atrito é sempre contrária à tendência do movimento, à tendência do escorregamento, é por isso que se o bloco B tende a escorregar para a esquerda, a força de atrito está para a direita. Ok, pessoal? Então, primeiro passo, diagrama de forças no corpo B, feito. Agora vamos para o diagrama de forças no corpo A. Então, no corpo A, nós temos a força que a Terra faz puxando o A para baixo, que é a força peso. Temos a força de contato com o solo, que é a força normal. E nós temos para baixo a reação do contato de B. Como assim? Se existe a força que A faz em B, então com certeza existe a força que B faz em A.
Se a gente chamou a força que A faz em B, se chamamos de força normal, então a força que B faz em A também é uma força normal, também é uma força de contato. Se ligou? E aí eu quero já falar um pouquinho sobre isso aqui. E no corpo A nós temos ainda, sobre o corpo A nós temos a força F para a direita e nós temos, gente, a força de atrito no bloco A. Aí você pode estar se perguntando, mas Diego, a questão não disse que o atrito é desprezível? Cuidado, galera. O atrito é desprezível com o solo, mas existe atrito entre A e B. Perceba, se o corpo A faz um atrito em B para a direita, se A faz um atrito em B para a direita, então B faz um atrito em A para a esquerda, ação e reação. Então, olha, esse é o diagrama de forças que atua no bloco A, ok, pessoal? Bem, o que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, pensando aqui um pouquinho sobre essa normal aqui, olha, muita gente, na hora que está fazendo o diagrama de forças, coloca no lugar dessa força normal aqui, vou até tirar ela por enquanto, só para a gente poder dar uma olhadinha. Vou tirar a força normal aqui do caminho, para poder dizer o que é que muita gente faz. Então, muita gente, na hora de colocar o diagrama de forças, coloca que a força que B faz em A, aqui assim, olha, é o peso. Pessoal, fisicamente falando, isso aqui está errado. A força peso é uma força de origem gravitacional, é uma força que, no caso, a Terra aplica sobre os corpos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a força de contato entre os corpos não é o peso. A força de contato entre os corpos, nós sabemos que é a força normal. É por isso que eu estou colocando a normal aqui, olha, como a força de contato entre os dois blocos. Agora, o detalhe é que, de fato, eu falei que fisicamente estaria errado em dizer que essa força é o peso, mas matematicamente você pode dizer que essa daqui, força, equivale ao peso de B. E por que essa força em módulo equivale ao peso de B? Dê uma olhadinha para cima. Você lembra que eu disse para vocês que devido ao equilíbrio aqui em cima, olha, a normal que A faz em B equivale ao peso de B, não é assim? Só que agora vamos pensar um pouquinho, deixa eu apagar só um pouquinho aqui, rapidinho. A normal que A faz em B, em módulo, é igual à normal que B faz em A. Por quê? Por conta da ação e reação, né? Isso aqui, olha, tem a ver com ação e reação. Ação e reação, a terceira lei de Newton. Essas normais têm a mesma intensidade e a gente viu que a normal que A faz em B tem o mesmo valor do peso de B. Ora, se a normal que faz em B tem o mesmo valor do peso de B e a normal de A em B tem o mesmo valor da normal de B em A, nada mais justo do que dizer que essa normal também equivale ao peso de B. Em outras palavras, quando formos fazer o diagrama de forças, o correto é você dizer que a força que os corpos trocam é a normal. Afinal de contas, estamos falando do contato entre os corpos. Mas, nesse caso, de um corpo sobre o outro, essa normal, de fato, ela pode equivaler ao peso. Então, quem coloca que, no lugar da normal, quem coloca o peso, não erra matematicamente, mas erra fisicamente, ok? Então, quero chamar a sua atenção para isso. O segundo passo que a gente faz agora é localizar a aceleração. Então, a partir do momento em que a gente faz o diagrama de forças, agora vamos localizar a aceleração que atua nos blocos aí, para onde é que elas vão atuar. Então, dando uma organizada aqui, olha, e até dando uma melhorada, porque a imagem ficou aí muito suja, mas dá para a gente dar uma ajeitadinha rápida aqui, olha. Então, primeiro passo, diagrama de forças feito. Segundo passo, localizar a aceleração. Normal de B em A. A aceleração dos dois, nós já havíamos adiantado que seria para a direita, afinal de contas, não há atrito entre o bloco A e o solo. Por isso, qualquer força faz o sistema acelerar. E agora o terceiro passo, pessoal, é armar a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. A segunda lei de Newton, que nos garante que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração.
E aí, como temos dois blocos, bloco A e bloco B, então vamos armar uma equação para o bloco A, vamos armar uma equação para o bloco B. Com carinho, vamos observar lá que, olha só, como o bloco A acelera para a direita, então quer dizer que a força para a direita, que é F, é maior do que a força de atrito de B em A. É por isso que a equação para o corpo A vai ficar F menos a força de atrito de B em A, força de atrito de B em A, é igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Já para o corpo B, nossa vida está mais tranquila, porque só existe uma força no bloco B para a direita. Perceba que não tem nenhuma força para a esquerda, não tem nenhuma força querendo desacelerar o bloco B, por isso nossa equação fica força de atrito de A em B é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. E aí, substituindo os valores, pessoal, olha só, nós temos que a força F menos a força de atrito que B faz em A vai ser igual a massa de A, que nós temos o valor, a massa de A que é 4, a questão nos deu o valor da massa de A e o valor da massa de B. Então a gente vai substituir lá na outra equação. A massa de A que é 4 vezes a aceleração. Lá embaixo vai ficar a força de atrito de A em B é igual a massa de B que é 6 vezes a aceleração. Observe que nós não temos ainda como resolver o problema, calcular o valor da força F, porque nós não temos nem a força de atrito, nem a aceleração. Mas a gente facilmente pode calcular a força de atrito. Observe que a força de atrito entre os blocos vai ser o valor do coeficiente de atrito vezes o valor da força normal. Ok? Agora vem uma pergunta. Qual seria a força normal que nós iríamos usar? Será que nós usaríamos a normal que atua em A ou a normal que atua em B? Pessoal, o atrito é entre superfícies. É a superfície de cima com a superfície de baixo. Isso quer dizer que, como estamos falando do atrito apenas entre os blocos A e B, o atrito é entre essas superfícies, então quer dizer que eu preciso do valor da força de contato entre essas superfícies. Ou seja, eu preciso do valor dessa força normal aqui, olha. Diego, e se tivesse atrito com o solo? Ora, se tivesse atrito com o solo, se tivesse atrito aqui com o solo e o bloco A, nós iríamos precisar do contato entre A e o solo. Mas veja que não foi o caso. Então, como queremos apenas o atrito entre A e B, então isso quer dizer que nós precisamos da força de contato, a normal, entre os blocos A e B. E a normal entre o bloco A e B, a gente já tinha visualizado que equivalia ao peso de B. Ok, gente? Então veja aí os detalhes que essa questão traz para a gente, que a gente precisa estar bem ligado, né? Então essa normal é a normal entre os blocos A e B. Então, substituindo, a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito, que a questão deu o valor para a gente, o valor que é 0,5, 0,5 vezes o peso de B. E aí a gente lembra que o peso é o produto da massa vezes a aceleração. Como a massa de B é 6 vezes a aceleração da gravidade. Como a massa de B é 6 e a gravidade é 10, então esse produto vai ser igual a 60. Logo, a força de atrito, neste caso, vai ser igual a 30 newtons. E como acabamos de encontrar o valor da força de atrito, então, pessoal, agora a gente consegue resolver o problema com facilidade, porque a gente pode substituir o valor da força de atrito, descobrir a aceleração e depois achar o valor da força F. Então, vai ficar que 30 é igual a 6 vezes A, logo A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E encontrando o valor da aceleração, agora a gente pode substituir para descobrir o valor da força F. F menos 30, que é o valor da força de atrito. Não esqueçam que o atrito entre B e A e o atrito entre A e B tem a mesma intensidade, não é? Vai ser igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai ser igual a 20. Logo 20 mais 30, F vai ser igual a 50 newtons
uma questão muito bacana, rica em detalhes, que a gente precisa estar de olho para poder entender o tema bem direitinho, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.